Vamos lá, preparar, vamos lá. Oi, vou passar para vocês como foi a minha consulta com o mastologista e o oncologista, o que eles me pediram de exame, o que eles me falaram, o que eles comentaram. Gostaria de me apresentar, me chamo de Celine. Nesse canal eu comento sobre coisas e experiências que eu tive na minha vida que com certeza vão lhe ajudar e é por isso que eu estou aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal para que mais conteúdos cheguem a mais pessoas e elas fiquem sabendo sobre situações difíceis que podem ser enfrentadas com um pouquinho mais de humor. Depois de todo o processo de exames que eu fiz, agora eu cheguei finalmente na consulta do oncologista e do mastologista, no qual foi marcado, como eu falei com vocês, dia 27 de fevereiro eu fiquei sabendo o resultado da biópsia, que nos vídeos da biópsia vocês vão ver aqui no card, vai estar para vocês em algum desses dois lados. Eu nunca sei certinho, gente, desculpa. Vai estar para vocês, ou então se vocês estiverem na TV, vai estar aqui embaixo para vocês indicado o vídeo, tanto que foi da biópsia, da mamografia, tudo certinho, eu explico tudo para vocês, como eu descobri esse nódulo, tem nos vídeos anteriores e eu não vou repetir aqui. Então agora eu cheguei no dia 27 de fevereiro de 2025, no qual eu estou com a consulta indo para ser marcada. E essa consulta você marca através da Clínicas da Família, o local de primeiro atendimento, mas esse primeiro atendimento você não acompanha mais pelo CISREG. Aqui no Rio de Janeiro você acompanha pelo SER, que é SER, a sigla, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês saberem, porque ali tem todas as listas de todos que estão aguardando no estado do Rio de Janeiro inteiro, para poder se consultar, então é bem rápida a lista. 15 dias depois, mais ou menos, aí já foi no dia 1º de março, eu fiz a minha primeira consulta, então foi bem rápido, gente. Passou o período de carnaval e já estava sendo consultada, e com isso o mastologista me falou o seguinte. Quando eu cheguei já para a primeira consulta, ele fez todas as perguntas básicas que se faz antes, foi até a enfermeira, não foi nem ele direto, tá? A enfermeira fez as perguntas básicas, me explicou. Agora sim, o enfermeiro chegou direto e falou assim, olha, você está com câncer. Mas eu já sabia, tá? Porque eu futuquei todo o laudo. Então, foi agora que o enfermeiro conversou comigo sobre o tratamento, mas não conversou em si sobre o que ia fazer. O enfermeiro só conversou comigo assim, olha, os seus resultados, você está com câncer. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas. E quais foram as perguntas que ela fez? As perguntas foram do tipo, quando foi a sua primeira menstruação? Se você ainda menstruou? Se você engravidou e quantas gestações foram? Se houve algum aborto, gente, vocês têm que considerar como uma gestação e indicar e informar que foi o aborto. Você tem que informar se você é fumante, se você tem algum vício, porque isso também faz parte do tratamento, tá? Não tenha medo não, nessa hora pode falar tranquilamente. Se você bebe, ali o enfermeiro ele não tá para te julgar, ele tá para poder saber o que aconteceu para que você tivesse aquele quadro. A verdade é essa. Então, se você teve se você caiu, se você se machucou, se você quebrou o osso nos últimos anos, se você teve alguma cirurgia, se você teve... O que mais me perguntou? Todos os casos, tudo que acontece na sua vida. Essa é a hora de relatar para o enfermeiro que vai colocar ali no sistema para o médico ler. Isso daí vai entrar dentro do seu prontuário do hospital. Foi assim a minha entrevista antes do médico entrar no consultório. O doutor, quando ele entrou, ele foi muito gentil, gente. De uma gentileza, assim, absurda. Uma humanidade, uma calma. E, digamos assim, parecia... Eu falava com Deus. Deus fala através dele. Usa o médico para falar comigo. Foi assim que eu falei. E nisso estava minha mãe, meu esposo também, dentro do consultório. E ele estava acompanhado também de uma
pessoa, acho que era residente, alguma coisa assim, não entendo muito bem. Só sei que na sala, além da enfermeira, tinha 2 médicos. E um médico era o meu. E ele veio, começou a conversar na maior gentileza. Começou a ver, leu tudo que eu passei, que a enfermeira escreveu. Ele na hora leu tudo, analisou, olhou de novo a mama, verificou tudo certinho. Depois que ele verificou, olhou tudo, ele virou para mim, olhou para minha cara e falou assim: você acredita que esse nódulo aqui pode sumir? Ah, gente, lembra que eu falei que eu tava falando assim, Deus, fala comigo através desse médico? Foi nessa hora que eu olhei bem no olho do médico e na minha mente só veio na cabeça assim, é Deus falando. Eu virei pra ele e falei assim, eu acredito e vai sumir. Ele, então vamos te preparar. Aí ele foi, marcou o local certinho. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, vamos te preparar porque isso vai sumir. E eu creio nisso, eu tô nessa expectativa mesmo de quando eu voltar para ele, para a operação, eu volte somente para selar que não tem mais nada, que só faça a operação final. Aí ele foi, virou para mim e falou assim, eu vou precisar, deixa eu pegar o papel aqui, gente. Aí ele relatou tudo certinho sobre como foi, tudo bonitinho, e ele me encaminhou para o oncologista e já falando assim, olha, eu vou te encaminhar para o oncologista porque a forma como tá, tudo, nós temos que fazer uma terapia neoadjuvante. Isso significa o quê? Em casos de câncer triplo negativo, o protocolo do SUS nos encaminha primeiramente para o diagnóstico de fazer uma terapia neoadjuvante. Essa terapia ela é uma quimioterapia. E isso tudo depende do estágio do nódulo. O tamanho do nódulo, e vocês vão encontrar vários oncologistas aqui na internet detalhando quando é abaixo de 2 centímetros, quando é acima de 2 centímetros, quando já está na região das axilas, quando já está com linfonodo, o que fazer e qual protocolo tomar. Então, essa é a fase que eu estou agora, no período neoadjuvante de tratamento e também com o oncologista. Foi isso que ele me fez. O mastologista, ele basicamente ele foi direto no assunto, me passando, ele falou assim, olha, vai pra lá, se prepara, porque quando você voltar já vai vir já pra eu operar você. Isso foi o que ele me passou e passou com o encaminhamento. No mesmo dia, como é dentro do mesmo hospital, eu fui direto para lá no oncologista, agendei e o oncologista foi agendado, gente, para 2 semanas depois. Que achei natural o SUS, acredito que em particular seja até mais rápido, mas no meu caso eu consegui para 2 semanas depois. Que foi no dia 18 de março, foi o mastologista. No dia 9 de abril, eu já estava sendo consultada como oncologista. Na oncologia, ela fez a mesma coisa. Conferiu todas as perguntas, como é o mesmo sistema dentro do mesmo hospital, ela olhou todas as perguntas, confirmou todas as perguntas comigo, não muito detalhada, mas se fuma, se bebe, alguns detalhezinhos ela confirmou ainda comigo. Por quê? Foi o que o mastologista me explicou. Somente o oncologista poderia me passar qual eram as químicas que eu ia poder usar para fazer esse tratamento neoadjuvante. Nisso que o oncologista, ele viu todo o resumo, tudo certinho, o que ele fez? Ele agora me pediu alguns exames, coisa que o mastologista não pediu nada, só passou direto para o oncologista. O mastologista, o oncologista, o que ele me pediu? Ele me pediu o ecocardiograma, a tomografia, a cintilografia óssea. A tomografia e a cintilografia óssea, ela pediu com o estadiamento. O estadiamento é
para saber em qual grau está, qual situação está o câncer. E também me pediu um exame de sangue. Sendo que o ecocardiograma, ela me passou isso, foi a hora que ela me informou que eu estaria fazendo 8 sessões de quimioterapia. 4 vermelhas e 4 brancas. Isso foi o que ela me passou na primeira consulta com ela, agora ali em abril. E ela me passou para a enfermagem, o setor de enfermagem, para que as enfermeiras conversassem comigo. Ela falou assim, olha, vai para as enfermeiras, que as enfermeiras vão te detalhar certinho qual o procedimento, tudo que você vai fazer, o que vai acontecer com você agora para a quimioterapia. Tudo foi me passado pelo setor de enfermagem da quimioterapia mesmo. Essa foi a minha primeira consulta no oncologista. Nesse período, já de abril até julho, que nós estamos agora, julho de 2025, esse período de 3 meses, eu já passei na segunda consulta do oncologista. Ela reverificou, graças a Deus, o que é legal dos exames, porque eu não tinha em mãos os exames, ela pediu o retorno para eu poder mostrar os exames para ela certinho. O legal de você fazer uma cintilografia óssea e a tomografia, porque são exames muito calmos. A tomografia, digamos, saiu muito rápido pelo SUS, tudo eu fiz pelo SUS, gente. Mesmo que tenha sido em clínica particular, tudo foi coberto pelo SUS. Tanto que até uma amiga minha, ela sofreu um acidente e ela descobriu numa tomografia um nódulo na tireoide. E graças a Deus é benigno, não teve problema nenhum, mas olha, digamos assim, um exame que é tão importante. Esse exame de tomografia, ele olha cada órgão e se o órgão está trabalhando bem, corretamente. Eu fiz esse exame de tomografia e graças a Deus tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo trabalhando corretamente, fígado, rins, nada com gordura, nada exagerado, tudo corretamente. E isso me deixou muito feliz, sabe? Quando eu peguei o resultado assim, tipo, cara, pô, seus órgãos tá tudo ok. Então, é bem difícil, porque você, nesse momento que já tá bem debilitado, pô, tô com câncer, e você ainda descobre que tem problema em outros órgãos, cara, é bem complicado. E você passar por isso tudo ok, é maravilhoso. Eu tive que fazer a cintilografia óssea também. A cintilografia, você toma uma injeção de um produto radioativo. Eu cheguei lá, como é esse exame? Diferente da tomografia, a cintilografia já é um exame mais trabalhoso. Como assim? Ele é um exame que requer tempo, requer espera, requer procedimentos para fazer. Não é bom que leve crianças ao local, tá? Porque o local é radioativo. A criança não pode nem ficar no local de espera. E depois tem umas orientações que eles te passam que você, digamos assim, não pode nem chegar muito perto de pessoas grávidas ou bebê de colo. Uma questão porque você está exalando radiação. O exame também é um exame um pouquinho demorado, ele demora uma média assim de 1 hora o exame. Você fica lá no local, um local bem tranquilo, então eles vão botar uma música para você se acalmar, uma tela na tua frente para você poder se acalmar se você quiser ficar olhando para aquela tela. Eu fechei o olho, porque você não precisa ficar olhando. Fechei o olho, fiquei ali tranquila, eu basicamente meio que dormi. Foi numa semana que eu tinha feito quimioterapia, então, digamos assim, eu tava muito fadigada de desgaste, de cansaço, então eu dormi durante a cintilografia óssea, a verdade foi essa. E tanto que eu fiquei até meio tonta depois do exame e tudo, mas aí eles me observaram um pouco para depois me liberar do exame, tudo ok. Demorou um pouquinho para sair, coisa de 7 dias, 7 a 15 dias sai o exame, e o exame saiu completamente, foi muito legal porque saiu com tudo ok.
Eu não falei pra ninguém. Fala, amor, entra. Vai ter vários cortes que eu vou fazer. Ele tá todo empolgado com o jogo do Fluminense amanhã. Então, com isso, eu já tive, dentro desse período de 3 meses, a segunda consulta oncologista. Já me chamou de novo. Então, eu fui lá para poder levar os exames e, para a glória de Deus, ele me tirou um relatório, que eu vou botar a foto aqui, ao qual diz lá que metástase, não há metástase. E o estadiamento no momento do câncer triplo negativo é o estadiamento 2 que eu estou. Graças a Deus, isso significa que não se espalhou para local nenhum, não veio para cá, para debaixo, para o primeiro linfonodo. Ele ficou aqui na região mesmo QIM, que é na mama, que é a parte interna e abaixo. Então, não alterou. A única alteração que houve foi diminuir o inchaço, diminuir um pouco o tamanho, graças a Deus. Já com 4 sessões de quimioterapia vermelha, já conseguiu isso de evolução. Eu tô muito feliz mesmo, gente. Vocês não têm ideia o quanto eu tô feliz quando a oncologista começou a conversar comigo e me passar o relatório de como tá a evolução. Eu fiquei muito feliz mesmo. E ela fez uma alteração em todo o quadro devido à disposição dos meus exames. Eu saí radiante do consultório, porque você para pensar em toda a situação que você está passando, em todo o desgaste que está sendo, todo o desgaste emocional, e você vem e a médica falou assim, olha, eu vou aumentar a sua carga de medicação porque o seu corpo consegue aderir, o seu corpo está conseguindo responder bem à medicação, então bora dar uma pressão nisso aí. Então, apesar de ter tido um aumento de questão de medicação, foi explicado que era para poder, no caso de triplo negativo, para poder ter um impacto melhor. E o triplo negativo é um tipo de câncer que ele tem um impacto melhor com a medicação de químio. É um estudo que se chama, eu esqueci a sigla, Q22, é um protocolo desse estudo que tem que o tratamento neoadjuvante e imunoterapia para câncer triplo negativo, ele tem um impacto melhor. Então, tem uma resposta melhor. Concluindo isso tudo, gente, vamos lá ver o nosso vídeo, porque eu vou passar para vocês agora como está sendo esse período de quimioterapia vermelha, que não é fácil. Mas para a glória do nome do Senhor, tá transcorrendo muito bem. E eu vou passar para vocês alguns detalhes que só indo lá ver para vocês entenderem. Então, dá uma passadinha lá, tá?